Olá pessoal, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Hoje eu estou aqui para falar sobre o novo filme da Netflix, Rainha Cleópatra. Você já viu? Que vem então gerando uma polêmica aqui no Egito. O filme foi estrelado por a atriz Adele James, uma atriz britânica negra, no papel de Cleópatra. Cleópatra era uma mulher poderosa que governou o Egito com o seu marido Ptolomeu 13º, até que eles foram derrubados por César Augusto em 30 a.C. Mais tarde, ela se envolveu então romanticamente com Júlio César e Marco Antônio também, que tinham a cidadania romana na época. Vocês têm aqui um outro vídeo que eu já conto aqui a história de Cleópatra, não é? Então, mas depois se tornaram então cidadãos do Egito, Marco Antônio e Júlio César, depois de se casar então com Cleópatra. Cleópatra era muito popular entre o povo do Egito e de outros países até, porque ela era vista como símbolo da liberdade e da opressão. No entanto, alguns historiadores acreditam que ela também foi responsável por várias outras guerras entre o Egito e Roma. Mas a escolha de um ator negro para o documentário dramático sobre Cleópatra irritou grupos no Egito que dizem que é uma falsificação da história egípcia verdadeira. A diretora do documentário, de Queen Cleópatra, ou Rainha Cleópatra, Tina Geravi, respondeu à reação e indignação que o seu filme causou aos egípcios. O que ela diz? Esse documentário ele é feito em 4 partes, 4 séries da Netflix. O papel título, então, interpretado por Adele James, uma atriz de herança mista, um movimento, então, que enfureceu especialistas aqui no Egito, que insistem que o líder faraônico tinha pele branca e era clara e características helenísticas. Em resposta a todas essas acusações, Tina Geravi explicou que a indústria tem trabalhado para corrigir o curso das tentativas de branqueamento e dar às gerações atuais e futuras uma imagem mais diversificada da história. Mais importante ainda, ela queria incentivá-los a ter uma conversa consigo mesmo sobre a supremacia branca que Hollywood promove há anos. Um advogado aqui no Egito apresentou até uma queixa que acusa a Rainha Cleópatra de violar as leis de mídia, ou seja, não a Rainha Cleópatra, mas a Netflix, com esse nova versão das origens de Cleópatra. Eles dizem que tem como objetivo apagar a identidade egípcia. Um arqueólogo bastante famoso aqui, no topo digamos que é o top do arqueólogo aqui do Egito, insiste que Cleópatra era de pele clara, não negra. Mas a produtora disse que a sua herança é altamente debatida. Que a atriz que interpreta disse até aos críticos, se você não gosta do elenco, não assista ao programa. Mas a Adele fez um comentário numa postagem no Twitter, depois com capturou telas e tudo, ela teve vários comentários no Twitter dela também abusivos, insultando ela, insultos racistas. Cleópatra nasceu na cidade então de Alexandria e ela se tornou a última rainha do Egito, não é? Ela falava várias línguas, era uma mulher que vocês até já têm aí essa história aqui no canal, e com isso ela teve uma grande história aí para contar como a última faraó do Egito. Quando o trailer foi lançado do filme, muitos egípcios condenaram a representação de Cleópatra. O documentário de 4 séries que foi programado para estrear e que estreou agora no dia 10 de maio, ele foi produzido por Jada Pinkett Smith e apresenta a atriz Adele, então, como uma negra Cleópatra. Zahi Hawass, um proeminente egiptólogo aqui no Egito, ex-ministro das antiguidades, ele disse até ao jornal aqui local, isso é completamente falso, Cleópatra era grega, o que significa que ela era de pele clara, não negra. Hawass disse que os únicos governantes do Egito conhecidos por serem negros foram os reis cuxitas da 25ª dinastia, lá há 750 anos antes de Cristo. A Netflix está tentando provocar confusão e espalhando fatos falsos e enganosos de que a origem da civilização egípcia é negra, acrescentou o egiptólogo.
e pediu que os egípcios tomassem uma posição contra a gigante Netflix. Um advogado também apresentou uma queixa ao promotor público exigindo que se tomasse medidas legais necessárias e que bloqueasse o acesso aos serviços da Netflix aqui no Egito. Ele alegou que a série incluía material visual e conteúdo que violavam as leis de mídia no Egito e acusou a Netflix de tentar promover o pensamento afrocêntrico, que inclui slogans e escritos destinados a distorcer e apagar a identidade egípcia. O Egito anunciou seu próprio documentário com um alto orçamento sobre a Rainha Cleópatra, desafiando o controverso documentário que a Netflix lançou agora em maio sobre o mesmo assunto. E vamos qualquer dia ter aí, então, para vermos fabricado aqui pelos egípcios um filme, uma série específica de Cleópatra com todas as regrinhas da história. Eles acham que como o filme é classificado como um documentário e não um trabalho dramático, exige que os responsáveis da sua produção priorizem a precisão, confiem em fatos históricos para garantir que a história e as civilizações não sejam falsificadas, acrescentou o egiptólogo. Estátuas da rainha Cleópatra descoberta em Toposíris Magna, que foi até noticiado aqui há um tempinho aí, que foi descoberto um túnel gigante ali em Alexandria, que eles estão explorando aquilo já há quase 20 anos ali. Essas estátuas que foram ali encontradas são a melhor evidência das suas verdadeiras características e suas origens de Macedônia, argumenta o egiptólogo. Ele se refere até um busto de Cleópatra que está em exibição no Museu de Berlim, não é? E eles acham que estão querendo fazer uma lavagem à história do país. Cleópatra nasceu em Alexandria, na dinastia ptolomaica, de ascendência grega. Ela não era negra, isso não é de forma alguma contra o povo negro. É simplesmente um alerta para preservar a história e a integridade que os egípcios e gregos têm acerca da sua própria história. A diretora da série diz: é mais provável que Cleópatra se pareça com Adele do que com Elizabeth Taylor. Então, uma petição com o banner Stop the Cleópatra, parem o filme de Cleópatra, foi passado aqui, recebeu também o abaixo-assinado com 40 mil assinaturas, mas o filme tá aí, eu consegui ver. Não? Essa petição, essas assinaturas todas, eles afirmam que Cleópatra era de origem grega, que não era negra. Obviamente, o show é parte integrante do movimento afrocêntrico. Assim, eles acham que existe um movimento afrocêntrico por trás que se apropria da civilização do Antigo Egito e afirma que era negro-africano. O Egito nunca foi negro, nem nunca foi branco. O Egito sempre foi exatamente isso, o Egito. Eles acham que tem povos nativos que eram desta região e que não pode ser chamado de negros. Houve inúmeras grandes civilizações negras africanas, mas o Egito não foi uma delas. Assine esta petição para parar a deturpação da história. E assim foi. Houve essa rebuliço todo e eu já assisti aos episódios. Realmente conta praticamente as mesmas histórias que a gente já sabe e apenas alguns pormenores que eles acham fictício porque não seguem o padrão de um documentário, não tem historiadores bem formados, tipicamente do Egito, não tem egiptólogos, pessoas estudadas nesse assunto e que eles acham que tem que ter um documentário, não é? Como, não sei se vocês conhecem, tem também na Netflix Os Segredos de Saqqara, ia ser bem documentado ali com os arqueólogos, tirando material, colhendo e eles falando ao mesmo tempo, várias equipes. E então eles acham que a coisa não tá boa. E o filme teve muito uma repercussão. Assistam vocês e me digam aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Vocês também concordam que ela é mais africana ou mais grega? O que vocês acham? Que apesar dela até poder ser africana, ela era de pele clara? E qual o problema em tentar colocar uma mulher negra na forma de Cleópatra? Vamos aí aos comentários que eu quero ver vocês aí me dando a vossa opinião e assistam primeiro a série lá no Netflix. Um grande beijo. Fui.